A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana. Segundo capítulo, O Surgir da Terra. Sakata, hoje vamos convidar o Yamamoto sem falta para a reunião de palestra. Mas quando eu vejo aqueles livros todos do Yamamoto, eu nem sei como começar a conversa. Há livros de Carlyle, Nietzsche, Byron e Heine. Eu também fiquei impressionada com tantos livros. É verdade, eu também, sabia? Eu já ouvi falar de alguns desses nomes, mas são livros que eu nunca li em toda a minha vida. Yamamoto. Shinichi, aguardem um pouco, por favor. Eu vou chamá-lo. Olá, bem-vindos. Boa tarde. Viemos novamente. Queiram entrar, por favor. Há tantos livros. É inacreditável. Você conseguiu mantê-los a salvo durante a guerra. Não foi bem assim. Perdi tudo nos incêndios causados pelos bombardeios. A única coisa que restou foi uma estante com bonecas. Mas andei nos sebos e consegui comprá-los pouco a pouco. Nossa, os livros são muito caros. Deve ter sido difícil comprá-los. Realmente. Este livro de ensaios aqui é muito famoso, não é mesmo? Principalmente depois da morte do autor Kiyoshimiki na prisão, vendeu mais do que o esperado. Parece que o Yamamoto se interessa por filosofia. Mas como eu poderei falar sobre isso? Eu não sei nada sobre filosofia. E essa montanha de livros, ela só me intimida. Nossos colegas de escola, como Morishita, Yamada e Ishii, refugiaram-se em outros locais durante a guerra. Por acaso tem notícias deles? Infelizmente, não. Quando perdemos nossa casa, ficamos durante algum tempo na casa da minha tia. Conseguimos voltar para cá só depois de alugar esta casa. Durante a guerra, a gente só pensava em como se salvar, não dava para pensar nos outros. Está ficando tarde. Preciso voltar para casa e ajudar minha mãe a preparar o jantar. Que cabeça minha, eu já estava esquecendo. Yamamoto, no próximo dia 14 de agosto à noite, haverá uma palestra sobre filosofia em minha casa. Não quer participar? Filosofia? É sobre filosofia da vida. É filosofia de Bergson? Bergson? O que é isso? Quem vai ser o palestrante? É o professor Josei Toda. Ele é extraordinário. Você tem que ir. Josei Toda? Mas ele é filósofo? Olha, Yamamoto, ele ensina uma filosofia que esclarece as questões fundamentais sobre a vida. Eu virei buscá-lo, não se preocupe, nós podemos ir juntos. Parece interessante, eu vou sem falta. Vamos juntos, então. Eu também venho para te buscar. Obrigado, eu vou esperar. 14 de agosto de 1947. Chegou finalmente o dia do primeiro encontro entre Josei Toda e Shinichi Yamamoto. Mikawa. Em vez de oferecer 10.000 orações para remediar, seria melhor simplesmente eliminar essa outra doutrina maléfica. Até aí, obrigado. Esta é uma frase que poderia ser pronunciada somente por uma pessoa de coragem extraordinária. Na época do governo de Kamakura, toda a camada social do Japão, desde as autoridades feudais até as pessoas comuns, adoravam um Buda exposto no budismo provisório. Nesse meio, Nichiren Daishonin declarou que essa adoração era uma doutrina maléfica que conduzia o povo para a infelicidade. Não parece uma palestra sobre filosofia da vida. É mais uma explanação sobre o budismo. E essas pessoas tão atentas. Esta tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação foi escrito por Nichiren Daishonin 700 anos atrás. Podemos até dizer que ele escreveu esta tese para nós que estamos vivendo esse período de crise pós-guerra. Assim, a solução fundamental de todos os problemas, sejam de ordem pessoal, familiar ou de uma nação, somente será encontrada nesta filosofia do budismo. Por que ele olha tanto para mim?
O meu desejo é eliminar toda a infelicidade e a miséria da face da Terra. Tornar isso uma realidade é chamado de Kosen Rufu. O que é que vocês acham? Vamos realizar juntos? Sim! Vamos sim! É extraordinário. Como ele pôde tocar tanto meu coração? Sensei, eu trouxe Yamamoto. Eu gostaria de apresentá-lo. É meu colega de escola. Ah, é um prazer. Venha mais pra frente, por favor. Sim. Yamamoto, me diga, quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ah, você tem 19 anos. Senhor, será que o senhor se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Ah, pode fazer. Queria saber que modo de vida poderia ser uma existência correta, porque quanto mais eu penso nisso, mais confuso eu fico. Essa pergunta é a mais difícil de todas as questões. Acho que não há uma única pessoa que possa respondê-la corretamente nos dias atuais. Bem, vejamos. Eu posso responder à sua pergunta. Eu digo isso porque tive a boa sorte de ler de corpo e alma a grande filosofia de vida do budismo de Nichiren Daishonin. Na longa jornada da vida, o ser humano enfrenta diversos problemas, como a escassez de alimentos, a falta de moradia, pobreza, acidentes e calamidades naturais. Não saber o que irá acontecer é a nossa vida. Esses problemas ainda são simples, como pequenas ondas na superfície d'água. Existe, porém, um sofrimento maior, quase impossível de encontrar a solução. Bem, como resolver a questão da vida e da morte? Eis a questão fundamental do ser humano. Isso, do budismo, é chamado de nascimento, velhice, doença e morte. Sem entender essa questão, não é possível encontrar um modo correto de vida. Lamentar o fato de ter nascido não vai adiantar nada, por mais que queiram ser eternamente jovens, com 20, 21 anos, ou que não queiram envelhecer. Daqui a 40 ou 50 anos, todos vocês serão velhos enrugados como uma ameixa seca. Por favor, me desculpem. Mesmo que vocês não queiram ficar doentes, o nosso corpo é vulnerável e logo a saúde ficará abalada. E no final, teremos de enfrentar a questão da morte. Isso será muito terrível. Todos vocês pensam que viverão por muito tempo. Mas nenhum de vocês estará neste mundo daqui a 60 ou 70 anos. E de nada adiantará teimar dizendo que não querem morrer. A posição social ou a fortuna e mesmo um forte caráter não poderá fazer nada diante da morte. Podemos dizer que, até o presente momento, não havia uma filosofia que pudesse solucionar corretamente esses sofrimentos da vida. Por isso, mesmo que as pessoas quisessem viver corretamente, não sabiam como fazer isso. Entretanto, Nichiren Daishonin resolveu para nós essa questão fundamental da vida, tão difícil e complexa. Além disso, ele orienta que qualquer pessoa pode chegar seguramente a essa compreensão. Onde existe uma filosofia tão majestosa como esta? Ele fala sobre a religião que ora o Nam-myoho Renge-kyo, mas não parece ser um sacerdote. Quem é ele, afinal? Meu jovem, é muito importante pensar sobre o que é uma vida correta. Mas enquanto pensa nisso, que tal você estudar e colocar em prática o budismo de Nichiren Daishonin? Você é ainda jovem. Com toda certeza, descobrirá naturalmente o caminho por uma vida correta. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso, Yamamoto. Será que eu posso fazer só mais uma pergunta? O que o senhor pensa a respeito do imperador? Do ponto de vista do budismo, não há necessidade de tratar o imperador ou o regime imperial de forma especial. Não é preciso também desconsiderar a tradição da família imperial que vem sendo mantida por muitas gerações. A mudança é muito rápida nos dias de hoje. Com a nova Constituição, o imperador ocupa agora apenas uma posição simbólica. E eu acho isso satisfatório. A questão principal agora para o povo do Japão, incluindo também a família imperial, é a reconstrução do país o quanto antes das cinzas do sofrimento da derrota da guerra.
é a construção de uma nação tranquila, de paz e de cultura. Você concorda comigo? Que conclusão rápida. Além disso, não deixa a menor sombra de dúvida. Creio que posso confiar nas suas palavras. Mas o que ele irá representar para mim? Sensei, eu gostaria de agradecer muito. Há um célebre ditado chinês que diz: faz bem pensar mais uma vez, embora concorde. É bom pensar mais uma vez, embora discorde. Acreditando no seu conselho de estudar e de praticar, por ser um jovem, eu peço que me permita segui-lo para poder aprender. Com sua licença, como prova de agradecimento, gostaria de declamar uma poesia que eu mesmo compus, apesar de pouca habilidade. Ó viajante, de onde vens e para onde irás? A lua desce no caos da madrugada, mas eu vou andando antes do sol nascer à procura de luz, no desejo de varrer as trevas da minha alma. A grande árvore que nunca se abalou, na fúria da tempestade eu procuro. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra. Eu só vi destruição para todo lado. O jovem Yamamoto disse que tem 19 anos. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra. Surge da terra. Ele também disse que tem tuberculose, mas não vai ser um problema. Ele só tem 19 anos. Eu, aos 19 anos, morava na Vila Mayate de Yubari, em Hokkaido. Yubari Mayate. Vim para Tóquio com 20 anos. Agora tenho 47. Yamamoto tem 19 anos. Logo fará 20. Dez dias depois, em 24 de agosto de 1947, o jovem Shinichi Yamamoto ingressou na Soka Gakkai. Uma nova era e uma nova história estava iniciando no palco do Kosen Rufo.